E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, uma madrugada, né? Independente aí do horário que você esteja assistindo. Professor Aziel, mais uma vez, para mais uma aula de física, né? Essa vai ser a aula 3 do capítulo 11, né? Que nós estamos estudando sobre o efeito fotoelétrico, tá ok? Nas outras aulas a gente viu um pouquinho do que antecedeu a resolução do efeito fotoelétrico, né? As teorias, os estudos de Hertz e Max Planck. E agora nós vamos mostrar como Albert Einstein solucionou esse problema, esse efeito fotoelétrico, tá ok, pessoal? Bom, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês acessem aí o card aí que está aparecendo para vocês das aulas anteriores, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então a solução dada por Einstein, mas solução de quê? Do efeito fotoelétrico. Relembrando, né? O que é o efeito fotoelétrico? O que é esse fenômeno, esse fato que acontecia e que inculcava a cabeça dos físicos? Quando a gente incidia uma radiação eletromagnética, né, uma luz, enfim, sobre um metal, aconteciam determinadas coisas. Em determinadas frequências de onda, né, havia a, a saída de elétrons desse metal, ok? Esse metal ele expelia elétrons, mas em outras frequências de onda isso não acontecia. Isso independente da intensidade daquela onda eletromagnética, né? Por exemplo, você colocava uma luz, certo? Que é uma onda eletromagnética. Você colocava uma luz vermelha sobre um metal, não acontecia nada. Você aumentava a intensidade daquela luz, você colocava aquela luz de uma forma mais forte, nada. Mas se você colocasse uma luz, digamos que violeta, muito fraquinha sobre aquele metal, se identificava que aquele metal começava a expelir elétrons, certo? Uma certa quantidade X de elétrons. Quando você aumentava a intensidade daquela luz violeta, né, aquela luz ficava mais forte, um número maior de elétrons começava a sair daquela placa, né? Outra coisa interessante é que quanto maior fosse a frequência daquela onda eletromagnética, ou seja, quando as ondas quanto mais elas se afastassem do violeta, elas fossem as ondas ultravioletas, né? Maior era a energia cinética daqueles elétrons, né? E esses elétrons, eles que eram expelidos, eles foram denominados de fotoelétrons, né? Fotoelétrons, porque eles consumiam a energia de um fóton, né? E saíam da placa metálica. Então, esses elétrons que eram expelidos, eles foram denominados de fotoelétrons, perdão. E aí pairou essa dúvida, o que é que ocasionava isso, por quê, o que tinha a ver. E aí Einstein pegou uma ideia de Max Planck, essa ideia já existia, certo? De que a luz era feita de pacotes, de corpúsculos, né? Ou seja, como se fossem pequenas bolinhas, né? E esses pacotes seriam cheios de energia. Então, essa ideia foi dada por Max Planck, certo? E ele desenvolveu, ele teorizou uma formulazinha que demonstra qual seria a energia presente em cada pacote desse, né? Então a energia em cada pacote desse seria E igual a H vezes F, beleza? Então esse é a energia que cada pacote, cada fóton carrega, tá certo? H é uma constante,
certo? Depois foi nomeada de constante de Planck, né, em homenagem ao cientista que teorizou, que teorizou essa energia, né? E esse F é a frequência da onda eletromagnética em questão, né, que está incidindo no metal, beleza? Então, vindo aqui para o textinho, né, diz o seguinte: de acordo com Einstein, a luz, assim como qualquer radiação eletromagnética, não se propaga uniformemente pelo espaço, como sugere a teoria ondulatória, mas por meio de corpúsculos ou quanta de luz, mais tarde chamados de fótons. A gente já viu nas aulas anteriores que Max Planck ele chamou esses corpúsculos de quanta, né? Ou ele diz que a energia que esses fótons carregavam era uma energia quantizada, né? Era uma energia única. Cada bolinha daquela, cada corpúsculo daquele, ou seja, cada fóton carregava sempre uma mesma quantidade de energia. Essa energia é uma energia quantizada, tá bom? Bom, então Einstein explicou o efeito fotoelétrico, né, levando em conta a quantização da energia. Um fóton da radiação incidente, ao atingir o metal, é completamente absorvido por um único elétron, cedendo-lhe sua energia, H vezes F. Né? Com essa energia adicional, o elétron pode escapar do metal. Essa teoria de Einstein sugere que a luz ou outra forma de energia radiante é composta de partículas de energia, os fótons. Então, frisando novamente, o fóton chega no metal e o elétron absorve a totalidade daquela energia que o fóton carrega, né? Uma totalidade, por isso que vem de quantização, certo? Ele absorve a totalidade daquela energia e, dependendo da frequência daquela onda, o elétron é expelido pelo metal, tá ok? Ele sai do metal. Então, como é que a gente faz para calcular a energia desses fótons, né? Como eu disse, essa formulazinha foi desenvolvida por Planck, tá bom? Não foi Einstein, por Planck. Mas Einstein utilizou para solucionar o efeito fotoelétrico. Então, os fótons, a energia que os fótons carregam é dado por essa formulazinha aí. E igual a H vezes F. Então, E é energia, o H é a constante de Planck e o F é a frequência daquela radiação eletromagnética, tá ok? E a constante de Planck, ela é dada por esse valor aqui que nós temos logo abaixo. 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Tá ok, pessoal? Então, como é uma constante, esse valor vai ser sempre o mesmo, tá? Então, continuando aqui, falando sobre a solução dada por Einstein. Então, o que foi que o Einstein pensou? Que a energia de cada fóton, ela depende de sua frequência, certo? Então, portanto, existe uma frequência mínima necessária para arrancar os elétrons do metal. A energia mínima que cada fóton deve ter para promover o efeito fotoelétrico é chamada de função trabalho. Então, o que foi que o Einstein imaginou? Bom, ele olhou a fórmula de Planck e ele entendeu. A energia que cada fóton carrega ela depende da frequência daquela onda, tá certo? Então, como em determinados metais, por mais que você atinja ele com uma radiação bem intensa, né? Uma onda eletromagnética bem intensa, como eu citei agora há pouco, você pode colocar uma luz vermelha da intensidade que você quiser, certo? Que não consegue arrancar elétrons do metal. Então ele percebeu que
O que interfere seria essa frequência da onda, já que na onda violeta, por mais que a intensidade seja pequena, mas como a frequência ela é própria daquela radiação, né? Aí consegue arrancar os metais. Aí ele chamou... só que a gente deve entender o seguinte, que o metal, ele simplesmente ele não vai perder os seus elétrons à toa, não é? Então ele tem um certo apreço pelos seus elétrons. Então o metal ele tem uma força que segura aquele elétron ali, certo? Então ele tem um certo apego a seus elétrons. E aí aí foi que o Einstein citou. Ele disse que é necessário ter uma energia mínima para que o elétron seja arrancado no metal. Ou seja, é preciso que esse fóton, né, ele tenha uma energia mínima para que essa energia sendo adicionada lá, sendo consumida pelo elétron, ele possa sair do metal. E ele chamou essa energia mínima de função trabalho. Essa função trabalho, vamos supor que é aquela energia, é aquilo que segura o elétron no metal, beleza? Aí, a energia cinética que o elétron adquire após ser atingido por um fóton é determinada pela diferença da energia do fóton com a função trabalho. Então, nós temos aí energia cinética máxima é igual a H vezes F menos φ. No livro de vocês eu já vi que tem W, né? Porque função trabalho, né? A gente entende como é energia, né? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui nessa fórmula é energia, tá? Então, a gente também representa energia por W, mas não tem problema não, porque em grande parte dos livros de materiais a gente coloca φ, tá bom? Então, coloquei o φ, mas é o mesmo W do livro de vocês. Então, vejam só, a energia cinética máxima que aquele elétron tem quando ele sai do metal é a energia que ele consumiu, né? Menos a energia que estava segurando ele lá no metal. Tá entendido? Então, a energia cinética máxima é a energia que ele consumiu do fóton menos a energia que segurava aquele elétron ali no metal, certo? Por que a gente diz que é uma energia cinética máxima? Porque, por exemplo, nós sabemos que os átomos, na eletrosfera, nós temos várias camadas. Então, nós temos elétrons nas camadas mais externas e mais internas, né? Mais próximas do núcleo. Então, você imagina que para que um elétron saia de uma camada mais externa, ele vai precisar bem menos energia do que um elétron que está mais próximo do núcleo, né? Numa camada mais interna. Então, quando se incide a radiação no metal, aquele elétron que está na camada mais externa, ele sai com energia maior do que aquele que está na camada mais interna, mais próxima do núcleo. Quando a gente diz que essa energia cinética é máxima, é levando em consideração aquele elétron que está na camada mais externa, tá bom? É o máximo de energia que um elétron pode ter se ele sair daquele metal ali, tá certo? Aqueles elétrons, voltando, né, novamente, repetindo, aqueles que estão mais perto do núcleo, eles saem eles saem do metal, mas com pouca energia. Até no livro de vocês, eles citam um exemplo de uma pessoa que vai para o cinema, né? E aí o pai dá uma quantidade X de dinheiro, né? Então, digamos que o pai vai dar para o filho R$ 50 em dinheiro para ir para o cinema. E aí, ele até no exemplo do livro, ele cita que, por exemplo, se a pessoa que vai para o cinema, a entrada digamos que R$ 30, mas ele precisa pegar um táxi para ir para o cinema, ele vai gastar R$ 15 de táxi, então sobrou somente R$ 5, né? Ou seja, sobrou bem pouquinho.
esses 5 reais seria a energia que é a energia cinética do elétron. Mas se o cinema estiver próximo à casa da pessoa, né, a pessoa pode ir a pé. Então o pai novamente deu os 50 reais e a entrada é 30, então sobraram 20 reais. Então sobrou bem mais energia, né, para aquele elétron, né? Ele faz esse comparativo aí no livro de vocês. Acompanhe também esse conteúdo no livro de vocês, viu, pessoal? Beleza? Então, nós temos a figurinha aí demonstrando, ó, o raio incidente, né? E nós temos aí o fotoelétron, né? Ele saindo do metal com uma certa energia cinética, tá? Essa função trabalho, ela é uma propriedade de cada metal, cada material. Então, cada metal tem a sua função trabalho. Tem metais que têm uma função trabalho menor, portanto, é mais fácil você arrancar elétrons do que outros. Vejam aí na tabelinha, essa tabelinha eu peguei do livro de vocês, que a função trabalho do sódio é de 2,28 elétron-volt, tá? Essa função trabalho aí, ela está dada em elétron-volt. Se você quiser saber quanto é que dá em joule, né? Porque função trabalho ela é energia também, é só você multiplicar aí por 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? E aí, seguindo, nós temos aí o cobalto, alumínio, chumbo, lá por último, a platina. Ou seja, para você arrancar um elétron da platina, você precisa de uma energia bem maior do que do sódio. Beleza, pessoal? Frequência de corte. Isso aqui é interessante. Se a gente já sabe que existem certas radiações eletromagnéticas que não conseguem arrancar os elétrons, porque nós temos aí uma frequência mínima, ou seja, uma frequência de corte para que para que aquela onda eletromagnética comece a expelir, a ajudar aquele metal a saírem elétrons, tá? Então, existe aí, eu vou ler aqui o textinho para vocês, né? Existe uma frequência de corte para a radiação eletromagnética, abaixo da qual não ocorre efeito fotoelétrico. A frequência de corte, ela depende do material que é feita a superfície emissora. Então, vejam aí a formulazinha que eu coloquei para vocês, né? Só um instante. Então, ó, essa formulazinha aqui é a formulazinha que a gente viu no slide anterior, né? Energia cinética máxima é igual a HF menos φ, ou seja, a energia do fóton menos a energia da função trabalho, né? Menos a função trabalho. Bom, como é que a gente considera essa frequência de corte? Essa frequência de corte, a gente diz que a energia cinética daquele elétron é tão pequena, tão baixa, que ela tende a zero. Ela é praticamente nula, por isso que tem aqui uma setinha e tem um zero, tá certo? Então, essa energia cinética ela é muito pequena, que tende a zero. Então, vindo para cá, ó, já que ela tende a zero, então vindo para cá, né? Zero vai ser igual a HF0. Por que eu botei F0? Porque é a frequência de corte, né? A gente coloca F0. Menos φ, coloca o φ para o outro lado, né? Φ vai ser igual a H vezes F0, mas como a gente quer a frequência de corte, você coloca o H lá, joga lá, tá multiplicando, né? Vai para o outro lado dividindo, então a frequência de corte vai ser igual à função trabalho dividido pela constante de Planck. Então vejam que a frequência de corte ela depende do material, ela depende daquele metal, né? Já que o H é a constante de Planck, ela é constante, né? Não muda. Então o que altera é a função trabalho, tá, pessoal? Bom, agora nós vamos aqui para um exercício. Esse exercício é um exercício resolvido que tem no livro de vocês,
Deixa eu só olhar aqui a página aqui, só um instante. É na página 196, tá certo? Página 196. Então, o que diz esse exercício? Uma radiação ultravioleta de frequência 1,2 vezes 10 elevado a 15 Hz incide na superfície de um coletor de alumínio polido. Sabendo que a função trabalho do alumínio é de 4,1 elétron-volt, determine, aí letra A energia dos fótons dessa radiação em elétron-volt, né? Letra B, a energia cinética máxima dos elétrons emitidos por essa radiação. E letra C, a frequência de Corte, que é a menor frequência capaz de emitir elétrons do alumínio. Então, essa questão eu peguei porque ela diz tudo que a gente viu aqui, ela nos traz tudo que a gente viu nessa aula, né? Então, vamos lá, vamos para a resolução. Aí tem os dados, né? Que a constante de Planck é 6,6 vezes 10 a menos 34 e o elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a resolução para a letra A. O que pede a letra A? A letra A pede a energia dos fótons, né? Então, a gente sabe que a energia do fóton, né? Ela é H vezes F, ó, certo? A energia do fóton é igual a H vezes F, tá ok? Então, nós temos aí, quanto é a constante de Planck? 6,6 vezes 10 a menos 34. Quanto é a frequência? A questão nos diz 1,2 vezes 10 elevado a 15. Fazendo aí a multiplicaçãozinha, nós temos que o fóton, né, ele tem a energia de 7,9 vezes 10 a menos 19 joules. Só que a questão nos pede em elétron-volt. E aí você vai dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí vai ficar igual a 4,9 elétron-volts. Essa é a energia de um fóton, dessa radiação eletromagnética que está incidindo aí no alumínio, beleza? A letra B, deixa eu tirar esse negócio aqui. A letra B, ele está pedindo a energia cinética máxima dos elétrons emitidos. Então, a energia cinética máxima, deixa eu apagar aqui só um instante. Pronto. Então, a energia cinética máxima é essa formulazinha aqui, pessoal. Certo? C máximo, né? É igual a H vezes F menos... Aí tem um T, né? Tem um tal de trabalho, mas é a função trabalho, tá? Você pode representar essa função trabalho por um φ, né? Ou também você pode representar por um W, tá certo? Não tem problema nenhum, tá ok, pessoal? Então vamos lá. A energia cinética máxima é igual a H vezes F, que é a energia do fóton, menos a energia da função trabalho, tá certo? Então, sabendo que a energia do fóton é de 4,9 elétron-volts, a questão nos diz que a função trabalho do alumínio é de 4,1, né? Então, nós vamos fazer aqui 4,9 menos 4,1, que dá igual a 0,8. Então, 0,8 elétron-volts, tá ok, pessoal? Letra C, a letra C nos pede a frequência de corte, tá? Então, como eu disse para vocês, a frequência de corte, né? Bem aqui na resoluçãozinha diz, né? A frequência de corte corresponde à energia limite do fóton, aquela que transferida ao elétron faz com que ele seja emitido no material com a energia cinética máxima praticamente nula. A energia cinética máxima nessa frequência de corte é considerada zero, né? Considerada nula. Então, aqui o livro ele nos traz toda aquela dedução
que eu coloquei aqui para vocês, tá ok? E aí, substituindo os dados, né, nós já temos que a frequência de corte, ó, é igual a função trabalho dividido pela constante de Planck, tá certo? Então, qual é a função trabalho que nós achamos, né? Aliás, a questão nos dá 4,1, não é isso? 4,1 eletronvolts. E a constante de Planck é 6,6 vezes 10 a menos 34. Nós temos que transformar esse 4,1 eletronvolt, tá, em, em joule, tá certo? Em joule. Então, nós temos bem aqui, ó, transformando, ó, certo? 4,1 eletronvolts em joules vai ser igual a 6,6 vezes 10 a menos 19. Então, se você fizer a divisãozinha de 6,6 vezes 10 a menos 19 sobre 6,6 vezes 10 a menos 34, você vai encontrar 1 vezes 10 elevado a 15 Hz. Então, essa é a frequência de corte, a frequência mínima necessária para, de uma onda eletromagnética para que um elétron seja expelido, seja arrancado do alumínio. Tá ok, pessoal? Bom, a nossa aula de hoje é uma aula bem curta, tá certo? A outra aula foi uma aula bem longa, né? Mas essa vai ser um pouco mais curta. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona, como Einstein solucionou esse problema do efeito fotoelétrico. Inclusive, pessoal, foi com o efeito fotoelétrico, acho que eu já falei, mas vou comentar de novo. Foi com o efeito fotoelétrico que Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física. A gente imagina que seja com a teoria da relatividade, que é grandiosíssima, né? Que é muito mesmo massa, mas não foi. Foi com o efeito fotoelétrico. Quando Einstein lançou a teoria da relatividade, que foi junto com o efeito fotoelétrico, né? Foi no mesmo ano, na verdade. O pessoal não entendeu nada daquela teoria da relatividade. Mas o efeito fotoelétrico, que era algo que estava sendo fruto de pesquisas há muito tempo e ninguém conseguia encontrar resolução, então foi o efeito fotoelétrico que deu a Einstein o Prêmio Nobel de Física. Então, eu sempre procuro colocar aqui para vocês uma frase, né? Coloquei novamente uma frase de Einstein que diz: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Então, é uma frasezinha bacana para a gente refletir, que a gente deve tentar lutar por nossos objetivos, por mais que a gente falhe, por mais que a gente erre. Por exemplo, você está fazendo uma atividade, você está achando complicado, você está achando difícil. Eu costumo até falar para vocês, né? Quando você faz uma atividade, um exercício e erra, você aprendeu. Você aprendeu uma maneira de como fazer errado. Então você já não vai mais insistir naquela maneira, você vai tentar outra forma, tá bom? Então, tentem sempre. Quando vocês tiverem um objetivo, tiverem um sonho para alcançar, tentem até vocês conseguirem, tá bom? Então, fim por fim, feito por mim, e até a próxima aula que vai ser logo em breve, tá bom, pessoal? Tchau!